irmãos, tudo bem com vocês? Que Yeshua abençoe a todos vocês, amém? Irmãos, olha o que a palavra do Senhor fala em Jó, no capítulo 7, no versículo 9, vai dizer assim: assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta, nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá. Irmãos, aqui nessa passagem, Jó estava dizendo que aquele que desce à sepultura, ele não volta mais. Por exemplo, ele não volta mais para o antigo lar dele. Ele não se comunica mais com as pessoas da família. Eu vejo, irmãos, que muitos, infelizmente, acreditam que os mortos voltam. Muitos acreditam que eles se comunicam com as pessoas aqui da terra. Só que isso não é verdade, irmãos. Porque a própria Bíblia, ela diz que os mortos não voltam. Não tem como a gente se comunicar com os que já se foram. E outra passagem, irmãos, que vai nos explicar a mesma coisa é aqui em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 5, vai dizer assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja a muitos desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então aqui, irmãos, vemos novamente agora Salomão falando que os vivos, eles sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Eles não têm vida, eles não sabem do que está acontecendo aqui na terra. Não tem como a gente orar por quem já se foi. Porque nós temos que orar enquanto a pessoa está com vida. Enquanto podemos interceder, orar por eles, temos que orar. Mas quando a pessoa, ela se vai, ela morre, ela está na sepultura, ela não ouve, ela não vê. Por que ela não retorna, irmãos? Por que ela não vê? Porque essa pessoa de carne, ela não é imortal. Ou seja, irmãos, o único que é imortal é o nosso Criador. Não tem como você ficar ali cultuando os mortos, tentando se comunicar com os mortos. Não tem como você achar que você vai conseguir falar com eles, porque eles não voltam. E a Bíblia diz, é a palavra do Senhor que nos diz. E a Bíblia vai nos dizer aqui em 2 Coríntios 11, no versículo 13, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Para enganar muitos, o próprio Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. E a prova disso, irmãos, é aqui na passagem de Rico e Lázaro. Quando o rico morre, ele está ali no inferno, ele está em tormento, em sofrimento. E ele suplica para o pai Abraão falar para Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar na língua dele. O pai Abraão respondeu para ele: e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Então ali, irmãos, depois que o rico suplicou a Abraão que avisasse Lázaro para molhar a ponta do dedo, para tocar nos lábios dele, então o pai Abraão responde ao rico que entre eles havia um grande abismo. E o rico ainda suplica ao pai Abraão que mande alguém ir lá na casa dele pregar a família dele, avisar que o inferno era real. Mas o pai Abraão responde a ele que tinha os profetas, tinha Moisés, e não tinha como ressuscitar os mortos para poder ir lá pregar. Então aqui, irmãos, nessa passagem nós vemos que não tem como quem está no abismo voltar para o paraíso. E não tem como quem está no paraíso ir para o abismo. Os mortos não voltam. E quem volta em forma do ente querido é Satanás, porque ele engana as pessoas. A Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira. E ele se transforma em anjo de luz. E assim ele faz com que muitos pequem contra o Senhor. Então, irmãos, não tem como nós cultuarmos os mortos, nós colocarmos uma vela para ele não vai receber, porque ele não ouve, ele não vê.